Em todas as giras ou em quase todas as giras, você passa mal? Você tem grande facilidade de absorver energias negativas? Então, muito provavelmente, você é um médium esponja. Mas fique tranquilo que isso tem cura. Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou ensinar a se livrar desse mal. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. E para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e marque todas. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Assista este vídeo até o final, que eu vou ensinar um banho de ervas poderoso para o fortalecimento energético e como potencializar a atuação desse banho para auxiliar ainda mais na anulação de energias negativas e fortalecimento da imunidade espiritual. Bora pro vídeo? Algumas pessoas, independente de fazerem parte da corrente mediúnica de um terreiro de Umbanda ou não, têm uma sensibilidade maior para absorver energias. Na grande maioria dos casos, as energias que são absorvidas são as energias negativas. Energias que são mais densas, que acabam ocasionando um certo mal-estar, sensações ruins. O médium da corrente mediúnica, que tem essa característica, é chamado de médium esponja, porque absorve toda a energia do trabalho espiritual. Se for um trabalho de esquerda, então, basta chegar um consulente carregado e acontecer um descarrego que o médium ou a médium começa a passar mal. Sente tontura, dor de cabeça, ânsia de vômito, tremor nas mãos, nas pernas, entre outras sensações bem desagradáveis. Esse médium não é melhor nem pior que os outros médiuns da corrente que não têm essa característica. Apenas tem uma imunidade espiritual baixa e acaba sofrendo essas cargas. Essa imunidade espiritual precisa ser trabalhada e tem que ser melhorada. Caso contrário, o médium terá uma experiência mediúnica negativa. O trabalho espiritual, a gira, pode até ser muito carregada, com uma energia bem densa. Os médiuns podem sentir a presença dessa energia, mas não devem atrair para si a ponto de passarem mal. Algumas pessoas acreditam que o fato de sentirem e absorverem essas energias está diretamente ligada a um alto índice de mediunidade. Porém, o médium que é esponja, que sofre com essas energias, pode até ter uma mediunidade bem aguçada, mas não é isso que demonstra se a mediunidade é aguçada ou não. A pessoa pode lidar muito bem com energias negativas, bem densas, e auxiliar no descarrego e na neutralização dessas energias. Geralmente, o médium que é preparado para realizar transporte espiritual tem essa capacidade. Inclusive, se você quer saber mais sobre médium de transporte, tem um vídeo aqui no canal onde explico tudo sobre esse assunto. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. Uma outra coisa que o médium esponja não sabe, e na maioria das vezes tem até dificuldade para aceitar quando isso é falado para ele, é que ele mesmo é o maior
responsável por atrair essas energias. Isso mesmo. O passar mal é apenas o resultado dessa atração e absorção, mas a causa geralmente parte do próprio médium, que conscientemente ou inconscientemente vibra uma energia negativa e acabam atraindo essa energia para ele mesmo. Ou seja, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que vibramos, pois tudo aquilo que vibramos atraímos para nós mesmos. Vibrar coisas positivas atrai energias positivas que nos eleva e nos remete a uma sensação boa, prazerosa. Já o contrário também é bem verdadeiro. Vibrar pensamentos e energias negativas atraem essas energias, que em contato com médiums com uma imunidade espiritual baixa, acabam absorvendo, resultando muitas sensações ruins. O que pode acontecer também é o meio em que vivemos favorecer o contato com energias negativas. Acabam proporcionando um contato maior com essas energias negativas e o médium não tem como evitar o contato com elas. Posso citar pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo. Lembrando que o médium que absorve essa energia está com a sua imunidade espiritual para cargas negativas com deficiência e por isso acaba absorvendo. Um outro médium com uma imunidade maior para as cargas negativas pode trabalhar tranquilamente em um hospital e não vai carregar nada. Do mesmo jeito que estando na corrente mediúnica de um terreiro também não vai passar mal. Agora que você já sabe o motivo de passar mal nos trabalhos espirituais, como evitar que isso aconteça? Para que você não atraia nem absorva as energias negativas durante os trabalhos espirituais ou fora deles, também é necessário que você realize algumas etapas para sua proteção. Primeira etapa: entenda e aceite a possibilidade de ser você mesmo o maior responsável por estar vibrando e atraindo energias negativas. Procure vibrar energias positivas sempre. Exercite sua paciência e diminua sua ansiedade. Segunda etapa: mantenha rigorosamente suas firmezas de anjo da guarda e de esquerda sempre feitas. Terceira etapa: evite frequentar locais que tenham uma concentração energética negativa muito elevada. Caso não seja possível, procure se manter em equilíbrio. Não deixe que sentimentos negativos façam morada em seu coração. Utilize uma ferramenta sagrada de proteção. Um patuá ou uma guia de proteção podem ajudar muito nesse caso. Quarta etapa: tome banhos de ervas regularmente, da cabeça para baixo, no mínimo 2 vezes por semana, para descarregar, energizar e equilibrar suas energias. Busque orientação do seu pai, mãe de santo ou guia-chefe de seu terreiro sobre as ervas que devem ser utilizadas. Realizando todas essas etapas, com certeza você será capaz de anular a aproximação de energias negativas e sua absorção. Consequentemente, não irá passar mal nos trabalhos ou fora deles, e ainda irá aumentar a sua imunidade espiritual. Um conselho para você que faz parte da corrente mediúnica e é médium esponja: jamais, em hipótese alguma, deixe de comunicar os responsáveis do trabalho espiritual se você passar mal durante ou após o término da gira. Você pode sentir um cansaço físico devido ao trabalho espiritual. Isso é perfeitamente normal, mas tem que estar bem energeticamente. Sair carregado de energia negativa pode trazer consequências bem desagradáveis. O médium pode levar essa carga negativa
para a sua casa. E a limpeza energética da sua casa vai exigir um cuidado maior. Então o melhor a fazer é evitar, para que isso não aconteça. Agora, para você que ficou até agora no vídeo, vou ensinar o banho de ervas que eu prometi. Lembrando que se você faz parte da corrente mediúnica de um terreiro, consulte seu pai ou mãe de santo para saber se você pode ou não tomar esse banho que eu vou ensinar. Caso ele diga que não, faça o que ele lhe orientar. Faça um banho com alfazema, manjericão e alecrim. De preferência, utilize ervas frescas. Agora, para potencializar esse banho, firme uma vela palito na cor amarela para Yansan. Coloque o recipiente com o banho ao lado e diga: Minha mãe Yansan, Senhora dos raios e dos ventos, vós que sois caçadora de eguns, peço misericordiosamente que derrame sobre esse banho toda a sua força e luz, para que quando me banhar com ele, meu corpo físico e mental seja blindado, impossibilitando a atração e absorção de qualquer energia negativa capaz de me prejudicar. Permita apenas, minha mãe, a passagem de energias positivas, capazes de fortalecer meu bem-estar e a minha conexão com o sagrado. Feito isso, aguarde a queima total da vela e tome o banho após o seu banho higiênico. Vou deixar escrito na descrição do vídeo a ativação do banho que eu citei há pouco, para que você possa copiar e utilizar depois. Espero sinceramente que este vídeo tenha de alguma forma lhe ajudado. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou deste vídeo. Ou me conte uma experiência de passar mal na gira que você vivenciou ou presenciou. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove, curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum conteúdo. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!